Recentemente, a criptomoeda Polygon fez o anúncio que está abandonando um dos projetos do seu guarda-chuva, o Polygon Avail. Então no vídeo de hoje eu vou te contar o que esse tal do Polygon Avail fazia, o que ele vai passar a fazer e principalmente se isso é bom ou não para a cripto Polygon. Então se você quer saber de todo esse conteúdo, já vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. A Polygon já é muito conhecida no mercado porque ela é um projeto de cripto que não se resume em uma solução só. Ela é conhecida como um guarda-chuva de soluções, ou seja, é como se a gente tivesse várias pequenas empresas lá dentro dessa grande empresa mãe chamada Polygon, e ela é especialmente focada na escalabilidade da rede da Ethereum, ou seja, tentar encontrar maneiras de oferecer os serviços da Ethereum usando uma parte da segurança da Ethereum e de maneira mais rápida e barata para os usuários que não querem pagar as altas taxas da Ethereum e nem ficar esperando muito na fila para poderem ter as suas transações aprovadas. E no dia 16 de março foi anunciado no Twitter, tanto da Polygon quanto de um dos fundadores da Polygon, que um desses projetos que está dentro do guarda-chuva da Polygon iria sair da Polygon, que é o Polygon Avail. E inclusive naquele dia e nos dias seguintes a gente conseguiu perceber a movimentação de pelo menos 130 milhões de criptos Matic, que são as criptos do projeto da Polygon, entrando nas carteiras do time, ao preço de mais ou menos $1,12, 15 centavos cada um desses tokens, o que pode indicar, inclusive, que foi uma compra parcial daquele projeto justamente para que esse fundador conseguisse sair de maneira independente. E fica a dúvida se isso é bom ou se isso é ruim para a Polygon. Mas o primeiro passo aqui é entender o que o Avail faz. O Polygon Avail é uma solução do setor conhecido como Data Availability, ou DA, se você for encontrar essa sigla em alguns relatórios aí do mundo cripto. E esse setor quer oferecer a solução para um problema que aos poucos está surgindo no mundo de cripto, que é o fornecimento de dados. Principalmente o fornecimento de dados de transações sobre as próprias redes do mundo cripto. Então vamos pensar assim, o mundo cripto ele é feito principalmente pelas blockchains, que são redes de computadores descentralizadas que estão presentes com uma base de dados em cada um dos computadores que fazem parte dessa rede. Então sempre que eu faço uma transação para você ou você faz uma transação para outra pessoa no mundo cripto, essa transação vai ser, na maioria das vezes, registrada em uma blockchain. E aí ela vai entrar ali como uma lista, como uma parte dessa base de dados que vai ter a sua cópia guardada em todos esses computadores que estão armazenados ao redor do mundo, né? No caso do Bitcoin e da Ethereum, são incontáveis desses computadores, já que elas são as duas maiores redes do mundo cripto. Só que ao longo do tempo, conforme essas transações vão se acumulando, parece que as blockchains podem enfrentar um problema, que é justamente a necessidade de um maior espaço de armazenamento para a gente conseguir guardar essas transações. Porque se um computador muito potente for necessário para você ter uma cópia dessa rede, dessa blockchain, acaba que menos pessoas vão conseguir ter uma cópia da blockchain e ela vai aos poucos ficando mais centralizada e mais custosa. Então a ideia do setor de Data Availability é oferecer uma solução para isso, é oferecer um lugar alternativo em que as blockchains possam armazenar com segurança e com confiabilidade as transações do passado delas, sem que elas percam aqueles dados, mas ao mesmo tempo para que os computadores que rodam aquela blockchain não precisem ter todo o histórico de armazenamento guardado e dessa maneira a blockchain continue permanecendo descentralizada. Até porque muitas vezes os dados dessas transações antigas não são necessários no dia a dia das pessoas. Os computadores que estão tentando verificar as transações podem simplesmente guardar as provas criptográficas, as assinaturas das transações e principalmente o estado da rede, ou seja, o saldo de criptos de cada conta em um determinado momento, sem necessariamente ter que guardar todo esse espaço de armazenamento de transações passadas que podem no dia a dia não ajudar para muita coisa. Então, no final das contas, esse setor de Data Availability pode estar tentando salvar as blockchains de cavarem a própria cova, na medida em que quanto mais espaço de armazenamento é necessário, mais no futuro pode acontecer uma tendência que essas blockchains sejam mais centralizadas.
E além da Polygon Avail, tem outros players também competindo nesse setor, como é o caso da Celestia, que chama muita atenção entre grandes analistas do mercado de cripto por conta da sua alta tecnologia e por eles serem pioneiros em uma visão de desenvolvimento tecnológico para o mercado cripto que a gente chama de blockchains modulares, em que cada rede se preocuparia com uma função, e também a Engine Layer, que é outro concorrente da Polygon Avail nesse setor. E será que a saída da Polygon Avail, que está num setor que pode crescer tanto no futuro do mercado de cripto, do time da Polygon, é um fato bom ou ruim para a criptomoeda da Polygon, né, para o Matic? O mais importante aqui é a gente entender que o Polygon Avail era o projeto com menos sinergia dentre esses projetos do guarda-chuva da Polygon. Então, enquanto a maioria dos projetos da Polygon são soluções de segunda camada, iguais às que eu falei no começo, para tentar ajudar a fazer transações mais rápidas e mais baratas, o Polygon Avail ia numa linha bem diferente, né? Então ele cuidava do armazenamento de dados de transações de outras blockchains, principalmente em um futuro em que ele pudesse armazenar os dados das transações da Ethereum, né? Então é uma tecnologia que ela tem uma redução de custos menor, tem menos coisas em comum quando a gente compara com as soluções de segunda camada que a Polygon está desenvolvendo. Então, nesse sentido, o projeto não perde tanto assim na sua esteira de desenvolvimento tecnológico. Além disso, a Polygon, apesar de ter sido um projeto muito bem capitalizado no ano passado, quando eles receberam um aporte de mais de 450 milhões de dólares de fundos de investimento, recentemente estava levantando algumas preocupações no mercado quanto ao futuro da sua capitalização para poder sustentar os seus desenvolvedores, tanto que recentemente eles anunciaram a demissão de 20% do seu quadro de funcionários. E lá no começo, quando a Polygon começou a se desenvolver, ela precisou de muitos tokens Matic para poderem estimular os seus usuários a entrarem na sua primeira rede, que foi a Polygon POS. Só que agora que ela tem várias outras redes, ela já gastou a maior parte dos tokens que ela tinha em tesouraria e fica aquela dúvida se ela vai ter criptos o suficiente para poder estimular a entrada de usuários nas redes que ela deve lançar no futuro também. Então, de maneira geral, para o desenvolvimento tecnológico da Polygon, a gente não vê a saída do Polygon Avail com grande preocupação, até porque ele é uma tecnologia bem específica e que tem concorrentes de peso no mercado, principalmente do lado da Celestia, só que isso pode ajudar o time a, de certa maneira, cortar uma parte dos custos, já que isso vem trazendo uma certa preocupação para o financiamento dos desenvolvedores e também para o estímulo de tokens que vai ser usado nas outras redes, possivelmente, né? Então talvez a saída do Polygon Avail seja uma rede a menos para o time ter que se preocupar em estimular a entrada de usuários. E o que realmente preocuparia a gente no caso da Polygon seria a saída de alguns dos projetos que ficaram lá dentro. E aqui vale a gente citar a Polygon POS, que hoje é a principal rede deles e a única que está plenamente em funcionamento com amplo histórico de confiança do mercado. Também vale a gente citar a Polygon ZK EVM, que são algumas redes em desenvolvimento que vão ser muito importantes para a Polygon conseguir garantir o seu futuro disputando no mercado. E vale a gente citar também a Polygon Supernets, que são as soluções da Polygon para criarem redes especializadas para algumas empresas. Foi inclusive a solução que o Nubank usou para poder criar a Nucoin. Então a saída de alguma dessas redes, isso sim preocuparia a gente, mas por enquanto a gente vê essa saída do Avail talvez até como positiva no sentido de corte de gastos e também de foco tecnológico da Polygon. Então a gente continua acreditando que ela seja uma cripto promissora para o médio e longo prazo, até porque é uma das soluções de escalabilidade mais bem posicionadas para poder capturar o crescimento desse setor e que talvez seja o mais promissor atualmente em cripto. E se você se interessou por esse tema, eu devo te falar que aqui embaixo a gente tem um link com o nosso relatório gratuito só sobre soluções de segunda camada da rede da Ethereum. Então, se você quer aprender a investir nesse setor, é só clicar no link que está aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like aqui embaixo também, se inscrever no canal, a gente se vê em próximos conteúdos e já olha aqui do lado essa live que eu estou deixando completa em que a gente fez uma análise sobre a cripto Polygon e sobre todos esses projetos que eu falei aqui. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais.